Olá, turma do sexto ano. Temos hoje mais uma aula de geografia, com o tema Orientação no Espaço Geográfico. Então, eu peço a vocês que abram o livro na página 30 para a gente iniciar o estudo da nossa aula de hoje. Então, quando nós pensamos em orientação, nós estamos pensando em localização. Então, para a gente se localizar, para a gente se orientar, nós devemos levar alguns pontos importantes, né? Para que serve essa localização? Para que serve essa orientação? Principal de tudo, chegar em um destino, né? Nós usamos a orientação, a localização, para nós chegarmos a um destino, para a gente chegar naquele lugar que nós pretendemos. Então, essa orientação no espaço geográfico, ou seja, nesse espaço que nós vivemos, ela acontece de acordo com o lugar que eu quero ir. Então, eu vou levar em consideração alguns pontos para que eu possa chegar nesse destino. Então, levando a orientação para um passado, nós podemos identificar que no passado a orientação acontecia de forma antiga, uma vez que não tinha os aparelhos, que hoje tem, principalmente aparelhos relacionados com a nossa tecnologia. Então, no passado, o homem se orientava muito pelo sol, durante o dia, pela questão do sol. O sol sempre nasce no leste, se põe no oeste. Então, era uma forma de localização, era uma forma de orientação do homem. A sombra que esse sol ia fazendo durante o dia era outra forma. À noite, através da lua, através das estrelas, das constelações, Então era uma forma que o homem tinha de se orientar no passado, mesmo com essa dificuldade, Mas eles conseguiam essa orientação. Com o passar do tempo, Essas técnicas cartográficas foram adquirindo conhecimento, foi chegando novas formas entre esse homem, entre essa sociedade, onde até chegar aos dias de hoje, com uma tecnologia avançada, onde veio para fortificar mais, a questão da orientação. Então a gente pode citar essa tecnologia, a gente pode citar a internet. Então são meios que fazem com que essa orientação ela fique mais precisa, Fique mais importante, mais extensiva para o uso. Então hoje essa orientação ela está mais entre as pessoas, porque essa tecnologia ela ajuda mais, Embora hoje ainda existem muitas pessoas que ainda se orientam com a forma do passado, principalmente as pessoas, mais velhas, elas ainda têm uma dimensão, ainda se orientam através do sol, através dos meios antigos. Não deixa de ser importante, é super importante, porque a gente tem que saber sim que o sol é um forte meio de orientação, e a gente saber onde ele nasce, onde ele se põe, Então isso é importante. Então, dentro desse espaço geográfico, nós temos esse meio dessa orientação, Isso na página 30. Daí nós vamos para a página 31, onde começa a falar dos aparelhos de orientação. Então, hoje nós temos diversos instrumentos de orientação, Desde os mais simples até os mais sofisticados. Então, o primeiro
aparelho que mostra aqui na página 31 do livro de vocês é a bússola, né? A bússola é um dos aparelhos mais antigos de orientação. Nessa bússola, nós vamos encontrar pontos cardeais, né? Que são pontos determinados pelo movimento do Sol. Quais são esses pontos? Norte, sul, leste e oeste. Esses são os pontos cardeais. E nós também vamos encontrar na bússola os pontos colaterais, tá certo? Essa bússola, ela tem uma agulha, né? Essa agulha, ela é imantada, que vai apontar sempre para o norte. Nessa agulha, ela tem uma espécie de um ímã, né? Que faz com que ela se locomova. Então, sempre com o auxílio dessa bússola, né? O homem ele vai conseguir chegar no seu destino. Então, a bússola, ela foi criada pelos chineses no século X, né? Ela possui apenas um marcador, não é que nem um relógio, né? Ela possui esse marcador, então ela é super importante para a orientação do homem. Ela nunca deixou de ser importante, ela é muito utilizada ainda. Nós temos a questão do radar, também falando na página 31. O primeiro radar ele foi criado na Alemanha, né? Em 1904 e atualmente é utilizado na Marinha, na aeronáutica, na meteorologia e nas aplicações científicas e no trânsito. Então, esse radar também foi uma invenção bastante importante para esse meio de orientação, tá certo? Vamos passar para a página 32. Onde nós temos a questão do GPS, Sistema de Posicionamento Global, já é uma invenção tecnológica bastante científica, né? Então ele foi criado, né, nos Estados Unidos na década de 1970, século 20, e é um aparelho que informa com maior precisão a localização de pessoas, de objetos na superfície terrestre, como a altitude do local também. Então, o GPS ele nos proporciona uma localização muito mais precisa, porque ele trabalha com essa questão tecnológica, com o uso da internet. Então, hoje o GPS é um tipo de orientação de aparelho bastante usado, certo? Então, hoje geralmente nós temos em carros, em tablets, em computadores, em celulares. Então, o homem hoje usa muito, bastante. É um meio de orientação, um aparelho muito importante. Na página 32, ainda, nós temos os astros para a orientação. Então, que nem eu disse lá no começo da fala, esses astros eram usados no passado. Era a única forma que tinha-se de se orientar. Então, nós temos o primeiro ponto, onde fala do Sol. Então, o Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste. Pode ser também chamado de nascente, pode ser chamado também de poente, né? Então, essa localização pelo Sol também foi muito importante e é muito importante. Na página 33, fala da questão da Lua, que também era outra forma, né, de orientação. A Lua, da mesma forma que o Sol, também, né, surge a leste, certo? Então, ela é muito importante no nosso meio de orientação também. Vale lembrar, né, que a Lua, ela possui fases, ela vai mudando, né, conforme o tempo. Então, nós temos lua nova, crescente, minguante e cheia, né? São os tipos de lua que nós temos de acordo com as fases do tempo.
E nós temos na página 33 as constelações, né, que também servia como fonte de orientação do homem no passado. Então essas constelações, elas são agrupamentos de estrelas, né, definidos pelo ser humano a partir de figuras imaginárias. Ou seja, o homem olhava para essa constelação e identificava um desenho. Então, o exemplo bem conhecido é a questão do Cruzeiro do Sul, né? Que é como se fosse uma cruz. Então, era uma forma dessa localização acontecer, tá bom? Então, nós tivemos este conteúdo nessa aula de hoje. E a nossa atividade? Qual é a nossa atividade? Vocês vão completar a atividade da página 30, onde fala assim: pense nisso. Aí tem questão 1, 2, 3 e 4. Então vocês vão completar essa atividade da página 30 e vão completar também a atividade da página 35 e 36, de acordo com o texto da página 34. Então, na página 34, nós temos um texto onde tem como título Bússola, a chave do mundo. Com esse texto da página 34, você começa a completar as páginas 35 e 36, tá bom? Então, bons estudos e aproveite esse momento para colocar tudo em dia, tá bom? Até a próxima aula.